Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 23 de julho de 2012. Indicação 192/2012, da autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Indicação 193 e 194/2012, da autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de Decreto Legislativo PDL-005/2012, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 083/2012, da autoria do vereador Ézio Gerves Manuel. Ofício número 11, Cristina, 23 de julho de 2012, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho informar através deste que o vereador Iso Inácio Huck estará ausente da sessão do dia 23 e 24 de julho de 2012, em função de estar viajando. Atenciosamente, Carlos M. Ibrahim, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso do horário político desta noite, conforme requerimento 082 de 2012, o secretário de Obras e Infraestrutura, senhor José Sérgio Burgo, o diretor do IPARC da Unesc, senhor Ilídio Angioleto, e o presidente da UABC, senhor Edson do Nascimento, que explanarão acerca do referido programa especial em relação às obras inacabadas. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Gostaria primeiramente de agradecer a presença do senhor José Sérgio Burgo, do senhor Elídio e do Edson, e dizer que vocês se sintam como se estivessem em sua casa, e a gente entrará no assunto referente a que se refere ao requerimento sobre o PAV total. Eu começaria passando a palavra ao senhor Elídio Angioleto. Ou deixaria à disposição de quem gostaria de se manifestar primeiro. Boa noite, presidente. Presidente Toninho, boa noite, membros aqui da mesa, senhoras e senhores vereadores, a plateia em geral. O assunto é o PAV total. Nós estamos sendo convocados hoje, segundo esse requerimento que o senhor acabou de ler, e estamos aqui à disposição desta casa para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre o programa PAV total. Estamos à disposição de todos. Eu vou passar a palavra, então, ao senhor Edson, presidente da UABC, e após a gente deixa a palavra livre aos vereadores para alguns questionamentos. Com a palavra o senhor Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público em presente, primeira
Primeiro questionamento, primeira pergunta que eu quero fazer. Primeiro é para Unesco e Pati. Gostaria de saber do nobre colega a respeito do convênio da Unesco com a Unesco e Pati, Prefeitura de Criciúma, da fiscalização das obras. Estou fazendo uma pergunta, não estou fazendo uma... Gostaria que você me explicasse o teor desse convênio. Boa noite, senhor Toninho, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer. Eu tenho a dizer o seguinte: nós temos um convênio, são diversos contratos que nós temos de apoio à fiscalização de obras. A única obra que nós somos incumbidos de fiscalizar é o Canal Auxiliar do Rio Criciúma. As demais são apoio à fiscalização. Então, nesse sentido, nós temos que diferenciar. Uma coisa é realizar fiscalização, que é o que nós estamos fazendo no Canal do Rio Criciúma, e outra, bem diferente, é apoio à fiscalização. O que é um apoio à fiscalização? A gente está definido em contrato todas as atribuições, inclusive no CREA. O CREA também ele tem uma série de atribuições nesse sentido. Então, quais as obras que são de apoio à fiscalização? Eu posso lhe dizer que nós temos aí algumas obras de engenharia, por exemplo, algumas creches, outras construções. E no caso da pavimentação, que é o teor do ofício, nós não fazemos nem apoio à fiscalização. Algumas ações são feitas no intuito de auxiliar somente. Mas o nosso contrato, neste caso, é para a confecção dos projetos. Nós confeccionamos os projetos. Então, nós não temos fiscalização de obras nesse caso. Muito bem. A minha pergunta, colega, que eu fiz a você, e aí o público presente aqui que assiste televisão, tá? O público presente aqui que assiste televisão e que ouviu em alto bom tom, quando o prefeito municipal de Criciúma, numa das propagandas suas, disse que Criciúma melhorou, porque agora todas as obras do município de Criciúma são fiscalizadas pela Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, pela Unesc. Então, assim, a minha pergunta que eu fiz foi direcionada a isso, porque tem programas de televisão gravado, aonde o prefeito fala isso. Então, por isso, era a minha indagação junto à Unesc para saber. Porque várias pessoas me indagaram perguntando da fiscalização da Unesc. Poxa, tem várias ruas com problemas, e cadê a fiscalização da Unesc? Então, por isso, e aí, que bom que você esclareceu, Ilídio, que bom que você esclareceu, para que a população fique sabendo que, na verdade, não é uma fiscalização da Unesc. Na verdade, a Unesc tem o projeto de apoio. E é isso, querido, que eu entendi? Apoio à fiscalização. Então. Apoio à fiscalização... Perdão? Como é que funciona o apoio à fiscalização? A gente examina primeiro o projeto, né, o apoio à fiscalização, a gente pega o projeto, examina o projeto. Depois, durante a execução do mesmo, durante a construção, por exemplo, vamos pegar o caso de uma creche ou de uma escola. Nós voltamos diversas vezes em todas as fases da execução desse projeto. Então a gente examina primeiro o projeto em si, e depois, durante a execução, nós examinamos se a fundação foi bem feita, se o material que está especificado no projeto ele está sendo utilizado, e aí do cimento, se o concreto ele tem a resistência necessária. Exatamente. Nós vamos fazendo assim essa vistoria e vamos informando aos
funcionários da prefeitura, né, detalhadamente o que está em acordo ou em desacordo com o que o projeto preconiza. E as boas práticas também de engenharia. Emite um documento. Fica registrado. Com base neste documento, a prefeitura encaminha os pagamentos ou refaz parte da obra ou refaz aquilo que for necessário. Esse é o apoio à fiscalização. A fiscalização nós tomamos... vamos pegar o canal, nós temos um único contrato de fiscalização, que esse nós tomamos em comum acordo com a prefeitura. Normalmente a gente trabalha em sintonia, mas a gente informa diretamente a prefeitura e a prefeitura informa a Caixa Econômica Federal, que é quem financia a obra, né? Se aquilo que está no projeto ou as modificações que o projeto exige está sendo realizado ou não. Então, nesse sentido, nós fizemos diversas intervenções, assim, estão todas registradas na Caixa Econômica né, Federal, de todas as ações que foram tomadas durante a execução do canal auxiliar. Que você percebe, desculpa, o senhor percebe que nós temos uma ação mais efetiva quando nós fazemos a fiscalização. Então eu acho que você me esclareceu agora, porque e aí para o apoio dessa fiscalização, não sei se os senhores aqui sabem, tá? Para o apoio a essa fiscalização é desembolsado R$ 197.867, é isso? Eu não sei o contrato, porque isso depende do tipo de contrato. Está se referindo a qual é o contrato aí? São diversos contratos que nós temos, né? E é que é bom a gente esclarecer tudo para que a gente não saia daqui com dúvidas, para que se lá fora depois nos perguntar a gente possa explicar, né? Exatamente. Esse é o... Deixa eu ver o teor. Empresa... exatamente. Nós recebemos esse montante. É desembolsado mensalmente, são feitos relatórios de todas as vistorias. Né? Nós começamos inicialmente... Desembolsa mensalmente R$ 16.488,93 mês. Assim, só para título de informação, nós temos na rua permanentemente uma fiscalização, uma equipe de engenharia. Então nós temos 2 engenheiros em campo e mais 4 auxiliares, né, com um carro permanente. Nós iniciamos com 50 obras, que foi um pacote de 50 obras, e logo em seguida foram sendo repassadas de forma gradativa outras obras. Então, aqui companheiro, só para lhe ajudar também ali, certo. Aqui na equipe técnica diz assim, ó, um engenheiro civil, certo. Um arquiteto e 4 acadêmicos bolsistas dos cursos de engenharia civil ou arquitetura. Exatamente, é a equipe de engenharia. Então, bom, eu acho que os senhores vereadores têm mais alguma dúvida sobre a Unesc? Então tá. Então tá, agora vamos, já que a Unesc eu tirei a minha dúvida que eu tinha, né? E aí é bom esse debate porque a gente consegue tirar suas dúvidas. Então agora nós entramos na questão PAV total. Primeiro eu quero falar aos senhores que estão aqui presentes, também ao nobre colega secretário de obras. Eu conversei com vários donos de empresa, e até convidei-os para estar aqui hoje. Primeiro dizer que as empresas que deixaram o PAV total, e que hoje tem 2 só, e que também estão meia desanimada do PAV total, primeiro eu quero dizer o seguinte,
eu sou dono de uma empreiteira. Tá? E aí eu coloco ali 8 funcionários, tá? Para tocar 5, 6 frentes de PAV Total. Isso que foi o que foi prometido no começo do lançamento do PAV Total. E aí, pena que o Neri não está aqui, para a gente poder fazer essa pergunta, mas aí a gente faz para os secretários. E aí, quando começou o PAV Total, foram botados ali, as empreiteiras tocarem as frentes de serviço e faltava lajota. Quando tinha lajota, faltava areia para o colchão. Quando tinha areia e lajota, faltava máquina para cortar as ruas. Isso todo mundo sabe, até porque a prefeitura no início tinha poucas máquinas, então faltava, o que levou as empreiteiras, e aí eu estou aqui para defender a população, porque eu tive aqui na segunda-feira e fui convidado a me retirar, mas fiquei no plenário ouvindo, e disseram que algumas empresas tinham parado com o PAV Total, e tinham saído do PAV Total, porque tinha muita inadimplência. E eu não concordo com isso. Tá? Eu não concordo com isso. Então estou aqui defendendo a população. Não é inadimplência. E aí o senhor secretário, que na época, desculpa se o secretário não era o senhor, era o Abraão, várias vezes eu tive na sala dele, e aí junto com o Jean, que era o coordenador do PAV Total, tá? Várias vezes. E aí dizer que o Jean várias vezes, igual um louco, correu naquela prefeitura para cima e para baixo, de atrás de caminhão, para comprar caminhão, para poder dar o suporte, tá? Para as empresas poderem dar continuidade e fazer as ruas, como foi prometido no lançamento do programa PAV Total, que o prefeito falou, e aí lá no lançamento tinha 860 pessoas, no Teatro Elias Angeloni, tá? E o prefeito falou que iria ser feita, em média, de 400 a 500 ruas nesse governo. E aí lembro bem que no dia do protocolo, quando foi protocolada a primeira rua, eu estava junto. Tá? A primeira rua a ser protocolada foi do Recanto Verde, que o Ricardo é o presidente, e o prefeito disse, não tenho dúvida, que com essa aderência da população, nós vamos fazer 500 ruas nesse governo. E aí, dizer ao Jean que está aqui, que está me ouvindo, que em nenhum momento eu critiquei a pessoa do Jean. Até pelo contrário. Nós somos testemunha, eu e o Papelão, que estavam dentro da prefeitura, secretário, que nós saímos da prefeitura faz 9 meses, tá? Não é 30 dias. Que nós ficamos dentro da prefeitura e nós sabíamos do Jean, da correria do Jean ali, de atrás de caminhão e de máquina para poder desenvolver o PAV Total. Então eu venho aqui fazer essa defesa em nome da população de Criciúma. Que aqui eu ouvi quando disseram que as empresas estavam parando com o PAV Total por causa da inadimplência. Isso não é uma verdade. Isso é mentira. E aí, secretário? E aí eu estou dizendo que é mentira. Tá? Porque eu não vou para a rádio dizendo que é mentira e que eu não tenho prova. Quando eu falo as coisas, eu tenho prova, eu tenho documentos, eu tenho foto. Tá? Então esse é o meu desabafo. Que a gente tem que, acima de tudo, ser honesto. E quando a gente assumir um compromisso, tem que honrar aquele compromisso. E se der zebra, tem que dizer, não, deu zebra, mas eu assumo esse compromisso. Tá? Então foi assumido no começo do governo, tá? O PAV Total foi lançado no dia 15 de 4 de 2011, no dia 15 de 4 de 2011, foi feito o lançamento lá no Teatro Elias Angeloni. Tá? E no dia 29 que foi protocolado as ruas ali. E o que me indigna, nobre secretário, é que teve pessoas que dormiram na fila. Teve um morador que ele veio quarta-feira de manhã e ficou até sexta-feira para protocolar a sua rua. E, portanto, senhor secretário, a rua dele não saiu ainda. E hoje, eu liguei para o Badesc, para vir para cá, e perguntei para alguém do Badesc me informou, e a partir da semana que vem eu tenho documentos na mão, senhor secretário, porque como o tempo não era hábil para isso, a partir da semana que vem eu estou com documentos na mão, as ruas do Badesc, elas demoraram para chegar lá no Badesc. E aí dizer que o Badesc, a menina do Badesc me informou o seguinte, e aí o Jean sabe disso também, e o secretário também, que as ruas do Badesc você tem que fazer o projeto, tudo certinho, vai para análise, deu ok lá,
faz a rua, faz-se a medição e depois o Badesc paga. Então, em nenhum momento eu disse aqui nessa casa, nesse microfone, que foi me cobrado lá fora, em nenhum momento eu disse que o prefeito tinha embolsado 15 milhões. Em nenhum momento. Até porque eu sei que o dinheiro do Badesc não está na conta da prefeitura. Não está na conta da prefeitura, está na conta do Badesc. Tem que fazer a rua, aí depois de feita a medição, aí sim, aí o Badesc paga. E eu sou ciente disso. Em nenhum momento eu disse aqui que o prefeito tinha embolsado 15 milhões. E me jogaram isso na cara. Até depois eu quero pedir ao senhor presidente que me conceda a fita do dia que eu tive aqui, fui pedido a me retirar. Fui forçado a me retirar. Para mim, esclarecer isso. Porque eu acho que a pessoa tem que, independente de brigas políticas, Itamar. E aí, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Itamar, porque a gente discute, tem o que tem para discutir, mas depois a gente se abraça. E isso é a grandeza de um homem. Defende os seus ideais, tá? Mas não perde o respeito do amigo e a dignidade. Então, como eu falei para vocês, que o prefeito falou ali, na frente de 800 pessoas, e aí, assim, só para dizer para vocês, que se vocês entrarem no site da prefeitura, tá? Se vocês entrarem no site da prefeitura e colocar ali, ruas do PAV total, vocês vão ter todas as informações que eu estou passando aqui. Não é o Pael que está dizendo, isso está no site da prefeitura. Tá? Onde o prefeito disse que seria feita de 400 a 500 ruas nesse governo. Está no site da prefeitura. Né? E que foram feitas também, né, ruas fora do PAV total. E quando o prefeito falou lá, ele comentou que daquela data em diante não seria feito mais nenhuma rua, se não fosse através do protocolo do PAV total. A partir de hoje, eu não farei mais nenhuma rua se não for através do protocolo do PAV total. E aí, quando foi convidado a OABC para fazer parte do PAV total, e aí o Jean sabe muito bem disso, e o comitê gestor, nós discutimos, a OABC discutiu com o comitê gestor o critério. Nós não queríamos por ordem de protocolo, porque nós saberíamos que muita gente ia sofrer na fila. Nós queríamos que fosse feita no município de Criciúma, nos bairros, 3 ruas por etapa. Pael, mas o meu bairro tem 10 ruas. Vai sair as 10. Mas na primeira etapa nós vamos fazer 3 ruas. Porque aí nós vamos estar fazendo obra em toda a cidade e beneficiando todo mundo. Mas não aceitaram, convencemos o comitê gestor, depois de 5 reuniões. Até o comitê gestor perguntou, Pael, mas e como é que vai ser? A comunidade vai se reunir com a associação de moradores, com o presidente de bairro, e aí valorizando os presidentes de bairro, vão se reunir e vão escolher as 3 ruas. Eles que vão decidir em Assembleia Geral. Se é a rua do Pedro, do Zé, da Mariquinha. E aí o Celito disse para mim, Pael, mas e aí os caras vão vir aqui e vão pedir para o prefeito? Bom, aí o prefeito vai dizer assim para eles, olha, foi escolhido, teve reunião, teve Assembleia Geral com ata na comunidade de vocês e definir essas 3 ruas. Convencemos o comitê gestor. Chegamos na sala de ato, explicamos para o prefeito, o Celito até pediu para mim explanar para o prefeito, a gente explanou, e o prefeito empurrou a folha e disse, não, é por ordem de protocolo. Disse, prefeito, mas aí, por ordem de protocolo, é por ordem de protocolo e pronto. E foi isso que aconteceu. E aí, assim, os 5 primeiros bairros, pessoal, os 5 primeiros bairros estão aqui, 120 ruas. E aí eu pergunto ao secretário de obras, se vocês vão pelo menos, fazer esses 5 bairros até o final do governo. Quer concluir? Conclui. Pode concluir. Então tá. Só para passar também, como as empreiteiras sofreram, né? Eu tenho aqui, lá no loteamento Las Vegas, a rua do centro comunitário. Ela ficou 21 dias parada por falta de areia. 21 dias, ou seja, 3 semanas, quase 4 semanas, ela ficou parada
tinha lajota, a lajota tinha lá, tá? Tinha lajota, ela ficou parada por falta de areia para colocar a lajota. Então assim, ó, aí eu pergunto, como é que uma empreiteira que paga seus funcionários vai aguentar dessa forma? Se ela fica 21 dias parado por falta de material, de areia. Tá? E tá lá, é a rua na frente do centro comunitário do Las Vegas. Tá? Tem lá 12 casas, 12 famílias. Vocês podem perguntar para as 12 famílias que eles vão dizer isso para vocês. Não é o Paiol que está inventando. A rua no loteamento Las Vegas na frente do centro comunitário. 21 dias parado por falta de areia. Aí tu sabe o que é 21 dias uma rua pela metade, não podendo transitar com o carro nem para frente, nem para trás, nem botar na garagem. Eu acho que o senhor secretário não sabia disso, né, senhor secretário? Na rua, senhor secretário, e aí eu gostaria de perguntar, o Neri não está aqui, eu queria perguntar para o coordenador do Pave Total, a rua Serafina Lopes de Almeida, e aí o Jean sabe muito bem qual é que é, do lado dessa rua, do ladinho dessa rua que parou 21 dias por falta de material, aquela rua foi feita a lajota, e foi colocado ali em cima daquela rua um pó de pedra. E aí um pó de pedra que não é um pó, ele é um granito. Se você vir de carro a 30 por hora e atravessar uma criança e você frear, você arrasta o carro e bate na criança. Um pó de pedra colocado em cima da rua, que os moradores vieram me cobrar. Bom, gente, mas vocês deveriam ter falado... Não adianta falar. Vieram me cobrar, um pó de pedra está lá, espalhado em cima da estrada, eu tenho fotos. Depois, se quiser, a gente mostra aqui. Que um carro a 40 por hora, 30, 40 por hora, se ele frear, ele arrasta e atropela uma criança. Foi o que aconteceu com a minha sobrinha. Eu estou falando isso porque eu estou indignado. Porque é um descaso que é feito com a população. Porque quando foi colocado o pó de pedra, foi avisado. Esse pó de pedra vai trazer problema. Mas entra num ouvido e sai no outro. E atropelaram a minha sobrinha. Quebrou o braço. É porque a minha cunhada não quis. Mas eu ia tocar um processo em cima da prefeitura. Porque se você está avisando que que um determinado material vai dar problema, vai causar um acidente, e as pessoas fazem que não escutam, então acho que só com o processo, só mexendo no bolso, para a pessoa... Mas está lá, minha sobrinha quebrou o braço. Senhor secretário, deixo com você. Boa noite a todos novamente. Sobre o que foi colocado pelo Edson sobre a sequência de obras, o Edson está bem ciente disso. Há um informativo na prefeitura, onde nós estamos realizando as obras. Tem uma sequência, nós estamos obedecendo a sequência. Nós já temos 29 ruas prontas e vamos trabalhar nesse sentido. Para quem não tinha nada nessa cidade, que não tinha nenhum programa, e agora tem um Pave Total, eu quero dizer que essa cidade tem que ficar feliz. Por quê? Porque antes não tinha nada, antes não tinha programa, ninguém fazia nada, ninguém tomava nenhuma atitude, não tinha governo que tocasse isso para frente. Então, como é que pode isso? Como é que pode isso, né? É verdade, vereador, bem colocado pelo senhor, como é que pode? O vereador, o senhor não interrompeu quando ele falou. Eu gostaria que o senhor não interrompesse quando estivesse falando. Isso é uma falta de respeito. Eu estou falando a verdade. Não posso falar a verdade agora. Eu gostaria que se respeitasse na falação e depois os vereadores vão ter a oportunidade de fazer questionamentos. Ou fez pouco, então? Vamos melhorar essa relação. Fez pouco, então. Fizeram pouco. Esse governo criou um programa e estamos executando o programa. Então, é o início de um programa. Tivemos alguns, vamos dizer assim, entre aspas, problemas. Isso faz parte de toda iniciação de um novo programa. Estamos seguindo o programa. É um programa que vai beneficiar toda a população de Criciúma,
Porque tem um detalhe importante aqui, tá? Tem que ser dito. Esse governo já fez mais de 150 ruas, fora o PAV total. E esse governo pegou essa cidade com mais de 1000 ruas a pavimentar. Isso quer dizer o seguinte, que um programa que essa casa aprovou, daqui em diante, não haverá mais loteamentos novos, aonde a infraestrutura não esteja pronta, e eu quero aqui parabenizar a todos aqui, se tomou uma medida, e essa medida vai ser seguida. Sobre questões de prazos, está aqui o Elídio da Unesc, ele sabe que tem que colher material na rua, ir lá, tirar o material, fica 30 dias na Unesc esse material para secar, para ver que tipo de solo que nós temos. Há todo um projeto a ser encaminhado, há todo um estudo, há todo um detalhamento. A prefeitura tem que estar em dia com as suas contribuições, senão o Badesc não paga, é dinheiro federal. Se nós não tivermos com todas as nossas contas em dias, tá? Se nós não tivermos com todas as nossas contas em dias, é CALC, é governo federal. Se nós não tivermos com todos os nossos documentos em dias, vocês viram aí, inclusive o CRP, que esse governo não possuía atrás, e esse governo regularizou o certificado previdenciário desse município, certo? Nós deixamos a casa em dia. Se a casa não tivesse em dia, e esse governo já gastou mais de 70 milhões de reais para deixar a casa em dia, é só chamar aqui o secretário Mastella, do Sistema Econômico, ele vai falar isso em bom som. São 70 milhões de reais que esse governo já gastou para deixar a casa em dia. Não é pouco. E é um programa que está sendo seguido. É um programa que está sendo seguido, nós estamos fazendo o programa, estamos fazendo a obra. A obra vai sim seguir esse cronograma, porque foi assim acertado. Temos alguns problemas? Temos. Não vou negar. Mas se supera tudo isso, se arruma tudo isso. Estamos em andamento, estamos iniciando um processo. E lá na frente, todos nós, quando eu digo toda a cidade de Criciúma, será beneficiada. Porque não haverá mais nenhuma rua a ser pavimentada. Eu gostaria de perguntar para o Edson se satisfez a resposta do José Sérgio, ou eu passo a palavra aos vereadores. Não, eu não me satisfiz, até porque eu fiz uma pergunta. Eu perguntei ao colega Zé Sérgio se o governo, nesse mandato, que falta 5 meses, se ele vai fazer pelo menos os 5 primeiros bairros de Criciúma. E aí depois eu quero o meu contratempo. Eu volto a repetir, isso é um processo, está em execução. Nós vamos fazer a rua. Quando chegar 31 de dezembro, nós vamos ver quantas ruas nós conseguimos contemplar. Esse vai ser o processo. Se fizer 100, 20, 30, 40, 200, é o que nós conseguimos fazer, é o que vai ser feito. Não tem milagre. Tem um cronograma, nós estamos seguindo o cronograma, temos as nossas dificuldades, como eu bem coloquei, e será executado aquilo que der para executar. Senhor secretário, quero parabenizar pela sua resposta. E aí eu fiquei contente. Sem demagogia eu fiquei contente. Porque aí o senhor me disse que dia 31 de dezembro, a hora que chegar lá, nós vamos contar quantas ruas fez. E é isso que tem que fazer, tem que ser transparente. Tem que dizer assim, eu vou trabalhar até o final do meu governo e quando chegar lá nós vamos ver o que a gente fez. Aí eu concordo, porque aí você não se comprometeu e não fez promessa. Aí você não fez promessa. Mas o secretário não faz promessa? O secretário diz sim ou não. Essa é a diferença do secretário. Por isso eu sou secretário. Senhor secretário, que pena que o senhor não entrou no início então, senhor secretário. Que pena, que pena. Porque aí assim, nós não vamos conseguir fazer nem 5 bairros. Tá? Nem 5 bairros nós não vamos conseguir contemplar daquelas pessoas que ficaram dormindo na fila. E que se fosse feito conforme a OBC, junto com o comitê gestor, queria fazer, de fazer 3 ruas por bairro, nós faríamos quantos bairros então? Então, senhor secretário, obrigado pelas suas respostas, tá? E tirei as minhas dúvidas. A palavra está livre aos vereadores, nós ainda dispomos de 28 minutos, está com a palavra o vereador Camisa. Gostaria que fosse bem objetivo para dar oportunidade aos demais colegas.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar o público aqui presente, representante da Associação de Moradores, todos os demais que estão presentes, a imprensa, cumprimentar o Elídio, que representa a Unesc, ao Zé Sérgio, secretário de governo, e ao Edson Paiol, que é presidente da OABC. Pena que o Neri, essa vez, foi substituído, né? O técnico agiu rápido aí e não permitiu que o Neri continuasse o debate que teve na semana passada. Claro que a resposta que o Zé Sérgio deu, Paiol, agora elas são objetivas e esclarece, aí eu me dou o direito, a partir da resposta que o Zé Sérgio deu, de falar que esse governo é um governo que faz propaganda enganosa, engana o povo, engana a população. Por que eu digo isso? Porque nós temos aqui uma revista 1000 Dias de Governo, edição especial 2011, que fala mais de 500 ruas pavimentadas e repavimentadas. Mais de 500 ruas serão pavimentadas no programa do PAV Total de 2011. A revista de 2012, de novo, aí gastaram dinheiro numa oportunidade de usar a mesma propaganda de 2012 de novo, idêntico, mesmo material, e reafirmando, porque daí tu está reafirmando aquilo que tu falou lá atrás, que foi o que o Paiol falou, onde o prefeito reuniu os moradores, a associação de moradores, e fez essa fala, de novo repete aqui, mais de 500 ruas serão pavimentadas no programa. O programa PAV Total. Interessante agora que o Zé Sérgio também falou, que a lógica da coisa, a técnica não permite, vereador Douglas, fazer 500 ruas. E se o governo tinha esse conhecimento técnico, né? E aí tu falou que tem que fazer a coleta do material, levar para analisar, tem todo o tempo para fazer essa análise, e depois o projeto, e aí permitir a execução da obra. Talvez ainda tenha que esperar a contratação dessa obra, uma série de coisas. Se tinha esse conhecimento técnico, como é que o prefeito vai, de público, dizer para a comunidade que vai fazer esse programa e pavimentar mais de 500 ruas num curto espaço de tempo? Não existe lógica para isso. Propaganda enganosa. Uma outra coisa, né? Nós temos aqui várias ruas aqui, que eu extraí isso aqui do portal da Prefeitura de Criciúma. E aqui está todas as ruas concluídas, tem aqui com topografia concluída, mas só a primeira página que tem alguma coisa, e depois é tudo limpo. Não tem mais nada, só tem o nome das ruas, mas não tem nem um tipo de trabalho realizado. E aí uma pergunta que eu faço, Zé Sérgio, se puderem me responder, que a rua Silvio Manganelli, no Recanto Verde, é Badesc. As demais ruas do Recanto Verde, tem várias aqui, e diz aqui no portal, concluídas. Essa do Badesc não está concluída, as outras estão concluídas. Por que que no Recanto Verde nós temos uma rua Badesc e as demais não? Se eu não me engano, o projeto do PAV Total seria para pavimentar ruas de determinados bairros, e as pessoas desse bairro teriam uma participação onde pagariam o assentamento das lajotas. E o programa do Badesc seria naqueles bairros carentes, onde as pessoas não tinham a mínima condições de nem pagar, inclusive, o assentamento dessa lajota. E aí no Recanto Verde nós temos uma rua Badesc. Exatamente. Né? E aí eu pergunto ao Zé Sérgio, né, quantos metros tem essa rua Silvio Manganelli, lá no Recanto Verde, e quantos metros já foram pavimentadas. Também aproveito e pergunto ao secretário se teve alguém a semana passada nesta rua, fazendo uma visita a esta rua, e se teve, qual a intenção de foi lá aqui
por que foram lá. E qual a empresa que está fazendo a pavimentação dessa rua. E aí me estranha muito, né? E nós estamos aqui discutindo uma coisa que é a pavimentação com lajota nas ruas, nos diversos bairros da cidade. A gente viu aqui que isso dificilmente vai acontecer. E onde as pessoas têm que pagar pelo assentamento da lajota. E o coordenador do programa na semana passada disse que muitas das ruas não estão sendo executadas, inclusive estão muitas paradas, e muitas não vão acontecer porque as pessoas não estão pagando pelo trabalho realizado. E aí, aquele dia eu perguntei que tipo de contrato que foi feito com as pessoas, como é que é feito esse contrato. E aí essa obra, segundo o coordenador, o Neiri, disse que a obra seria paralisada porque as empresas estão abandonando. E aí, de novo, aquela pergunta da inversão de prioridades. E aí eu faço uma pergunta para todos. Se nós temos uma rua que já está pavimentada e não traz nenhum prejuízo para a comunidade, poeira, lama, inclusive a maior parte da extensão dessa rua é em terrenos baldios, a rua São José com a Oswaldo Cruz, onde foi agora, nem foi ainda, está sendo concluída, colocada uma camada asfáltica sobre essa rua, que já era uma rua pavimentada. E aí as pessoas do bairro estão lá com seus prejuízos, rua parada por mais de 20 dias, por falta de material, por falta de atenção da prefeitura. E segundo o Neiri, se não pagar, a empresa vai abandonar a obra e vai ficar tudo lá do jeito que está. De novo, a população mais carente vai ficar lá à mercê da boa vontade desse governo, enquanto que ruas que não têm a necessidade extrema de pavimentação, porque já está pavimentada, é colocada uma camada asfáltica em cima dela. Então é esse questionamento que eu faço ao senhor secretário. E também agradecer a vinda aqui do Elídio, né, representando a Unesco, para esclarecer de vez, né, e de fato, Elídio, tirar essa culpa da Unesco, porque o que a gente vinha ouvindo a respeito da Unesco é que a Unesco fazia a fiscalização de todas as obras, inclusive numa reclamação que teve aqui da comunidade do Morro Bonito, de que a Unesco não pôde fazer a medição, ou não foi permitido fazer a vistoria da obra. Então, eu agradeço a tua vinda aqui e o esclarecimento desse assunto, porque nós não podemos permitir que esse governo crie uma situação constrangedora para a nossa universidade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de passar para o senhor José Sérgio para responder a pergunta do Camisa. Questão de ordem. Cedino. Não, tudo bem. Presidente, eu tenho a impressão que essa matéria vai ficar muito extensa esse debate. Eu acho que deveria flexibilizar um pouquinho o horário. Porque senão nós vamos apresentar outro requerimento e fazer outra sessão sobre isso. Eu estou vendo que esse assunto vai longe, tem muita questão a ser questionada. Então eu sinceramente gostaria de uma flexibilização de tempo. Como é comum, né? A gente sempre faz. Poderemos depois do término a gente fazer um acordo de lideranças e prorrogar o horário. Presidente, sobre o questionamento do nobre vereador Camisa, especialmente sobre a Silvino Manganelli, todas as obras do PAV Total, na questão assentamento, quem paga é o morador da rua. A mão de obra do assentamento. Gira em torno entre 300 e 500 reais para cada. É 10 reais, traduzindo dá isso mais ou menos. Sobre a Silvino Manganelli, e qualquer rua que compõe o PAV Total, a questão do assentamento, quem paga é o morador. Seja recurso Badesc, seja qualquer outro recurso. Um assentamento dentro do programa PAV Total.
Sobre a rua específica, há um contrato, houve uma licitação, uma empresa ganhou a licitação, essa empresa se chama Artevila, ela preparou a rua e agora está ocorrendo o assentamento. É o que está ocorrendo lá. E tivemos uma reunião com a comunidade, como qualquer comunidade que nos chame para conversar, nós vamos lá. Sobre qualquer dificuldade que está encontrando aquela rua, se está com algum problema, nós vamos lá e sentamos. Nós estivemos lá realmente conversando com a comunidade. Como fizemos com todos os questionamentos que a comunidade nos chama para acertar. Se tiver qualquer problema, nós vamos lá, porque nós estamos aqui para resolver os problemas. E se tiver problema, nós vamos lá e resolvemos. E a razão que nós vamos ir lá. Mais alguma informação? Olha, todas as ruas que possuem uma metragem acima de 800 metros, nós estamos colocando dentro do Badesc, que é uma rua muito extensa, muito trabalhosa, entendeu? E, volto a repetir, passamos pelo Badesc e aí tem toda uma tramitação e tem todo um rigor de fiscalização depois dessa obra. O Badesc só vai pagar essa obra depois que ela estiver completamente executada e dentro dos padrões Badesc. Uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores daquela região. O calçamento ali estava em péssimo estado. Temos todo um contorno ali hospitalar. Havia todo além dos próprios moradores, havia todo um questionamento do Hospital São João Batista para melhorar todo o acesso ali, para nós termos outro acesso, em função de todos os problemas de trânsito que nós estamos tendo na cidade, porque nós só tínhamos uma entrada pela Vital Brasil e proporcionamos à comunidade de Criciúma e a toda a região, em função de todo um problema até de saúde, de locomoção, de ambulâncias, tudo, nós demos outro caminho, outro percurso a toda a população de Criciúma, com qualidade no produto, que é o asfalto. Com a palavra o vereador Douglas Matos. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar aqui a comunidade presente, os convidados, a universidade, o executivo, o ABC. E eu na verdade tenho mais perguntas para fazer, presidente. Eu quero entender algumas questões, Sérgio. Antes de fazer qualquer comentário que faço depois. De qualquer maneira, algumas coisas já foram respondidas, eu vou evitar para oportunizar os colegas poderem fazer uso da palavra. Sérgio, sabes me dizer quanto já foi recebido do Badesc? O total era... O total é 15 milhões, nós recebemos já 2.949.325,62. Ótimo, ótimo. Em todas as 29 ruas foi utilizado o recurso do Badesc, Sérgio? Não. Não. Você tem como quantificar ou não? Agora não dá. Agora eu não consigo dar essa resposta. Tá. E o procedimento é aquele que já foi levantado aqui no Badesc, só paga depois que a Você pode explicar para nós como é que funciona? A liberação do recurso pelo Badesc? O vereador, a Unesc está aqui do meu lado, todo o projeto Badesc, volto a repetir, tem todo um procedimento de projeto, nós temos que observar todos os critérios do Badesc, certo? E a obra ela é paga em função das suas medições daquilo que está sendo executado. Liberado pelo Badesc, é isso? Paga pelo Badesc. Vem o pessoal do Badesc, fiscalização do Badesc, vem a Criciúma, fiscaliza toda essa obra, verifica tudo isso e só libera o recurso depois de toda essa fiscalização feita, inclusive pelo Badesc, acompanhada pelo nosso corpo de fiscalização, que nossos engenheiros da... Nós temos um engenheiro específico para cuidar disso. Pois é, ia chegar ali. Existe uma reclamação, eu não estava aqui na sessão que isso foi falado, eu fiquei preso na viagem, eu até justifiquei, presidente, que eu estava vindo de Caxias e fiquei preso infelizmente, naquela semana que deu essa polêmica aqui com o Paiol.
Existe uma inadimplência da população em relação aos R$10 aproximados que ela tem que pagar sobre a mão de obra, a colocação, Paiol, é isso? Alguém pode falar sobre isso, você, o Sérgio? O que foi falado na outra sessão, que o Neri falou, é que as empresas estariam parando, e só tem duas, que também, em processo lento, já pronta a parar, pela inadimplência da população. E é uma inverdade. Não, inverdade não, é mentira. É uma mentira. Porque, na verdade, foi por falta de material que essas empresas vieram parando, tá? Por falta de material. Sérgio, você tem conhecimento desse episódio? Se há inadimplência, se não há? Olha, nobre vereador. Circulou isso até na imprensa. O nobre vereador, são informações que a gente recebe, tá? Mas, de fato, de alguém vir falar pessoalmente comigo, eu não tenho essa informação. Se há inadimplência não da população para com a empresa, o senhor não tem informação? Essa informação eu não tenho. Tá. Não, é isso. As conclusões a gente tira depois, né? Então tá, então vou ser rápido aqui. Vamos repetir. Eu tenho uma pergunta que me traz bastante curiosidade. Qual é o critério? Existem ruas que foram, depois do início da execução do programa PAV Total, foram pavimentadas outras ruas fora do programa do PAV Total, outras execuções com lajota, etc., com recursos próprios ou com outras fontes, não importa? Dentro do PAV Total nós fizemos ruas com recurso próprio também, e fizemos, principalmente na área do asfalto, de lajota. Eu acredito que nenhuma, a não ser em termos de compensação. Nós fizemos duas ruas em termos de compensação. Uma do centro zoonose, em função do centro zoonose, mais recurso Badesc, Bosque do Repouso, e estamos fazendo uma rua lá próximo ao ginásio da Exucre, em função dos Jogos Abertos de compensação, mais recurso do governo do Estado em função dos Jogos Abertos. Eu acho, se eu entendi direito, você me ajuda aí, então, para compreender. Mas eu acho que não foi totalmente respondida a minha pergunta. Talvez eu não tenha sido compreendido. Vou tentar ser compreendido. Depois que, se eu errar, o senhor me perdoe, né? Lógico. Depois que iniciou o programa do PAV Total, existem ruas sendo pavimentadas nas comunidades fora do programa PAV Total? Não. Só PAV Total? PAV Total. Você falou diferente, não foi, Paiol? Vou repetir. Depois que iniciou o programa PAV Total, outras ruas da cidade, em bairros, em comunidades, onde quer que seja, enfim, foram pavimentadas fora do programa PAV Total? Você sabe disso? Sim, foram pavimentadas. Foram pavimentadas ruas fora do projeto PAV Total. E aí, como o secretário acabou de falar agora, as 3 ruas do Bosque do Repouso, que é a Rua Bonjolo, e a Rua 510 e 511, que é uma contrapartida e aí, em função do centro de zoonoses, tá? A rua ali da Unesc, né? Da Exucre, também, tá? A pavimentação de lajota, a pavimentação asfáltica também da Rua do Laranjinha que liga Antônio, o ginásio lá de esporte. Antônio. E aí, secretário, só que já que me permite o gancho, passar que aquela rua já está com problema, tá? Ela está esburacando. Tá? Foi inaugurada semana passada e ela está com rachaduras lá, a gente teve lá, devido ao caminhão do lixo passar em cima, acho que não foi bem compactado. Bom, ela está com problemas. Eu vou ser breve, que eu estou vendo que o presidente está olhando para o relógio ali. Douglas, aquilo que eu já tinha comentado contigo. São aquelas ruas que eu tinha dito. São ruas de compensações e são... Não tem problema não, Sérgio. Tá. No programa Sérgio, no programa PAV Total, a prefeitura entra com máquinas suas na execução da obra, máquinas da prefeitura na execução da obra, ou as empresas têm que fornecer máquinas? Eu queria essa distinção aí. Nós temos um contrato assinado, caso haja qualquer problema, nós podemos intervir a qualquer momento.
Isso é contratual. Eu preciso que isso fosse melhor explicado agora. Isso é contratual. Pode explicar um pouquinho mais detalhado isso? Não, por exemplo, há necessidade de nós entrar com uma máquina lá para abrir fazer uma colocação de meio fio. A empresa está com dificuldade, nós vamos lá e fizemos isso. E como é que é contratual. acertado? Mas no contrato a empresa tem que entrar ou não com a máquina, pelo contrato? Volto a repetir. Do PAV Total. Sim, a empresa... É uma cláusula contratual, tá? Nós podemos a qualquer momento intervir, é contratual, a prefeitura pode intervir. Claro que as empresas estão lá para entrar, mas a prefeitura, se precisar entrar, ela pode entrar. Eu vou ser mais claro, essa pergunta não pode ficar mal interpretada, tá certo? Eu quero ser muito justo aqui nas minhas intervenções, e eu tenho certeza que o Sérgio também está sendo. Cada um com a sua versão e sua visão do mundo, afinal de contas, mas o fato tem que ser colocado. A pergunta é simples. Se, pelos contratos do programa PAV Total, as empresas têm ou não que fornecer as máquinas para a execução do programa? Douglas, claro que sim. Mas, contratualmente, nós podemos intervir. Em que hipóteses? Tranquilo. É para esclarecer. No caso da empreiteira credenciada não honrar o compromisso para a pavimentação no todo ou em parte, caberá ao município executá-lo ou concluí-lo, deduzindo os valores eventualmente pagos pelos proprietários lindeiros e transferidos direitos e obrigações à Prefeitura Municipal de Criciúma. E se ele não honrar, o que acontece com a empresa? Então, nós estamos tomando medidas com várias empresas. Nós encaminhamos autos de infração. Isso tudo ocorre tendo todos os trâmites legais dentro da prefeitura, se eles não estão cumprindo com o seu cronograma. E nós fizemos isso. Tá. Eu não vou fazer comentário. Cada um trabalha com as informações que tem, né? Se pode ser subcontratado esses serviços que as empresas receberam na execução, foram contratadas para executar no programa PAV Total. Se as empresas podem subcontratar. Eu vou ter que dar uma detalhada mais minuciosa nesse convênio, mas eu acho que, pelo que eu sei, em qualquer obra tu pode subcontratar. Então, eu vou ter que dar uma checada essa informação não poderia te passar agora aqui. Tá. Eu teria que ler todo o contrato aqui. Mas eu te daria essa resposta. Tá, agradeço. Por fim, Edson, tem ali, presidente, foram passados, eu gostaria que fossem refeitas as imagens, repassadas as imagens de pavimentações. Eu fiz um sinal para o Paiol, ele disse para o presidente da UABC, perdão, Edson, que ele que fotografou, foi isso? Foi eu. Fala no microfone para ficar. Sim, foi eu que fotografei. Tá. Por isso está mal, né? Quais são essas ruas, se são obras do PAV Total? Do programa PAV Total. Mais. Essas ruas que foram fotografadas no Las Vegas, tá? Foi fotografado no Las Vegas, tá? No Las Vegas, no São Defende, tá? Essas ruas que estão aí com problema é Las Vegas, São Defende e Rio Bonito. Só esses 3 bairros que eu fui fotografar. Mas se o secretário amanhã pegar o carro e correr essas ruas do PAV Total, eu não vou dizer 80% para não exagerar, mas cerca de 70% está com problema. Só para me fazer uma pergunta, essas ruas são tidas como prontas? Inauguradinha. Já foram inauguradas, com essas condições aí? Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, inaugurada. Aí tem rua aí que está o pó de pedra aí, aquele bendito pó de pedra ali que acidentou a minha sobrinha. Sérgio, quem é... As lajotas quebradas que a gente olha para aquelas ruas pavimentadas, parece que é de lajotas que foram inauguradas há 20 anos atrás. Só mais 2 perguntinhas, presidente Sérgio. Quem é que eu quero o nome de quem fiscaliza essa obra. Qual é o nome do fiscal dessas obras? Douglas,
Douglas, eu vou ter que saber rua por rua, verificar tudo isso e depois eu vou te dizer tudo isso, se isso realmente está acontecendo ou não. Eu não sei se isso está acontecendo ou não. Vou ter que ir lá, rua por rua, e pegar todas essas fitas, esse documento aqui que está sendo apresentado aqui, e depois eu dou essa resposta para isso também. Tá certo, mas então... Douglas, só para... Pois não, Pael. Eu me coloco, senhor secretário, à sua disposição para amanhã acompanhá-lo e levá-lo, o senhor, em todas essas ruas. Me coloco à sua disposição amanhã o dia todinho, tá, para embarcar no seu carro junto com você, e nós irmos rua por rua, e aí gostaria que fosse tirado um vereador aqui dessa comissão também, para que fosse junto, para mostrar a rua. Mas eu vou voltar então para fazer a pergunta, para não deixar o Sérgio sem possibilidade de responder. Secretário, quem são as pessoas que fiscalizam as obras? Você falou que tem um fiscal, mas é um só para todas? É um engenheiro? Você acabou de dizer, Sérgio. Você lembra o nome dele? Ou tem outros ali? Eu não sei como é que funciona. Nós temos uma pessoa que acompanha tudo isso, tá ok? E depois nós chamamos ele à secretaria e aquela rua que apresentar problema, nós vamos lá com a nossa engenharia, correto? Nós temos uma pessoa que circula a cidade inteira. Aí vamos para a cidade inteira? Para o programa PAV Total, você quer dizer, né? Sim, lógico. Esclareceu, Sérgio, porque não pode ficar assim solto, né? E às vezes, desculpa se eu estou sendo chato, não, é o seguinte, eu tenho carinho por ti, sabe? Vamos ser objetivos. Nós temos uma pessoa dentro da prefeitura que verifica tudo isso para nós. Vai verificar, estamos fazendo tal rua, ele vai lá verificar, ver como está. Se tiver problema, nós vamos lá com a engenheira e olhamos tudo isso. As ruas que estão em execução na cidade, é isso, né, Sérgio? Lógico, não só isso aqui, todas as obras da cidade. Como é o nome dessa pessoa, por favor? Nós temos o funcionário nosso, é o Vilaim. O completo nome? Eu preciso saber, você tem a obrigação de falar. Não, o Douglas, volto a repetir. Eu estou lá dentro da prefeitura, o primeiro nome eu não sei, eu trato ele como Vilaim. Não é que eu não estou querendo dizer o primeiro nome dele. Correto? Tá, tranquilo. É uma convivência geral, o Vilaim. Ele trabalha... Não, tranquilo, eu não me lembro, não sei quem. Ele trabalha na Secretaria de Obras? Trabalhando na Secretaria de Obras do município. Vilaim da Secretaria de Obras, que fiscaliza. Beleza. E quando a rua é encontrada nessas condições, o que é feito com a empresa que fez a obra, Sérgio, só para me saber? Se já tem casos, né? Não fala em hipótese. Pode falar em hipótese ou se tem casos, né? Para ficar claro para todos nós. O Douglas, eu volto a repetir. Nós, para pagarmos esse pessoal, volto a repetir, nós só executamos e só pagamos depois de tudo ser verificado. Porque fiscalizadinho, né? Lógico, claro, porque senão não há pagamento. E diante das condições que está aí colocado, o que é feito? Se fosse na hipótese, Sérgio, para não te deixar assim, na hipótese de ser obra do PAV Total, tá certo? Volto a repetir, eu vou ter que ir lá em loco, verificar tudo isso, porque não são essas informações que eu tenho. Tá certo. Bom, senhor presidente, eu pedi para flexibilizar, eu acho que nós vamos acabar tendo que fazer esse assunto, vai voltar tudo à tona de novo, tá certo? Eu vejo que na verdade está tudo se repetindo, eu já imaginava. Já entendi tudo. É a mesma coisa da outra obra. Que, aliás, não passa uma sem ser assim. É bom dizer. E eu quero só fazer um comentário, senhor presidente. Inaugurar rua nessas condições aí, é inaugurar a rua, as fotos dizem, as imagens dizem. Eu não preciso fazer comentário. Eu vou evitar, presidente. Mas eu volto a esse assunto com muito denodo e com muito afinco, porque eu sei que vai ter muita coisa que vai voltar de novo sobre esse assunto de pavimentação em Criciúma. O tempo encerrou. Eu gostaria de passar. Eu falei anteriormente, salvo acordo entre lideranças, eu concordo de dar continuidade nos trabalhos. Então nós vamos dispor, vereador, de mais 10 minutos. E você está com a palavra. Tudo bem. Mais 30 minutos, vereador João. 30 minutos e encerramos esse assunto. Senhor presidente, boa noite, Arroz. Meu caro amigo professor Elídio, ao presidente da OBC, o Edson, ao secretário José Sérgio Búrigo,
e a todos que estão aqui presentes. Eu observei bastante, além da minha cadeira, as perguntas capciosas que foram feitas ao secretário. E eu gosto sempre que esse assunto vem à tona, quando se fala em governo, e agora, principalmente em véspera de eleição, que vem se preocupar com rua de pave total. Uma rua que é lajotada é uma rua que é uma rua que pode dar consequência depois da inauguração, porque vem o assentamento, a areia, coisa e tal, ela sempre dava algum problema. Todas as ruas pavimentadas são assim, principalmente as inclinadas, as ruas inclinadas. Agora, é importante lembrar, eu gostaria de fazer uma pergunta, já de antecipar para depois concluir, ao secretário Zé Sérgio. Quantas ruas já foram pavimentadas pelo PAV ou não pelo PAV total neste governo? Nós já devemos estar atingindo aí 200 ruas. Então, eu quero dizer, senhor secretário, que o povo anseia e cobra desse governo porque nunca viu tantas ruas pavimentadas. Tantas ruas pavimentadas. Nunca viu tantas ruas pavimentadas. Soma-se aí os últimos 3 governos e vamos ver se fizeram tantas pavimentações como esse fez em 3 anos e meio. Não fizeram. Pode somar, calcular as ruas. Fizeram tal de antipó em véspera de eleição, que hoje não dá mais para trafegar, porque corta os pneus dos carros, e isso os vereadores não vêm aqui reclamar. É uma vergonha o que se foi feito antes. E agora que um governo que faz menos de um ano que começou o PAV total, e que já tem 33 ruas já pavimentadas, e que já tem mais 20 em estudos, tudo menos de um ano, e aí vem para cá com fotografias, mostrar algum problema que deu em algumas ruas. Né, presidente da Imperatriz? Lá na sua rua está acontecendo isso? Não está, mas claro, evidentemente, com a chuva que deu, com os problemas que deram com as intempéries, evidente que isso é calçamento, a areia sai debaixo da lajota. Isso é uma coisa lógica, Então, eu só tenho que elogiar a atual administração, porque foram quase 200 ruas já pavimentadas. 3 governos passaram anteriormente e não fizeram o total de ruas pavimentadas como esse fez. Então, e aí a comunidade fica angustiada, vereador Gério, sabe por quê? Porque a comunidade, ela também quer a sua rua, porque ela está vendo um monte de ruas pavimentadas. Isso é uma coisa natural do ser humano. Ele quer o seu bem, claro, mas só que não vai ser numa administração somente que vai se lajotar 900 ruas que faltavam para ser lajotadas. O povo tem que entender, e ele vai entender, porque vai ser bem explicado agora na campanha, que com esse projeto que foi aprovado, que nenhum loteamento daqui para frente será aprovado pelo Executivo Municipal sem serem lajotadas todas as ruas. A partir do momento que forem lajotadas todas as ruas, o prefeito, a Prefeitura Municipal libera o loteamento. O que é que quer dizer com isso? Que daqui, no máximo 10 anos, não terá mais nenhuma rua sem pavimentação nesse município. E essa foi uma lei nossa, que foi aprovada aqui. No atual governo. Então eu só quero parabenizar o seu secretário, o senhor o professor Elídio, meu amigo de longa data, o Edson, que está no papel dele de fiscalizar, e tem que fiscalizar mesmo, e para isso que nós fomos lá na rua que o vereador Camisa quis saber,
e escutaram a comunidade, escutamos a comunidade, e eles estavam certos, estavam tão certos que hoje às 7h30 da manhã, estavam lá já arrumando a rua, fazendo a rua para concluir o mais rápido possível. Isso é um governo que atende às reivindicações da comunidade. Parabéns, senhor Sérgio, pelo trabalho que Vossa Senhoria vem desenvolvendo na Secretaria. Com a palavra o vereador João Fábio. Senhor presidente, demais vereadores, a comunidade que está nos assistindo, gostaria de cumprimentar o secretário José Sérgio Búrigo, o professor Elídio da Unesc, e o Empate também, né? Empate Unesc. Né? Eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos acompanhando que respeitem as pessoas que estão fazendo uso da palavra. Gostaria também de cumprimentar o presidente do ABC, o Edson Paiol, e dizer, senhor presidente, eu tenho admiração por secretário José Sérgio Búrigo, eu conheço ele há longa data, e não quis ser indelicado, mas não pode ser também dizer que os outros governos não fizeram nada, que fizeram sim, fizeram muita coisa, fizeram. E esse governo está fazendo muita coisa, até CPI já teve, e já sabe o resultado que foi da CPI. Então ele está fazendo um monte de coisas. Então agora eu não admito que se fala do governo anterior, falo daqui para frente. Pronto. Vamos falar daqui para frente, é sempre esse discurso, que nós fomos conseguir as certidões para buscar. Que buscar o quê? Convênios. O nosso governo não tinha CRP, mas nós fomos buscar convênio para o canal, para o esgoto. Não precisou dessa certidão. Do canal auxiliar, não precisou dessa certidão. O que precisou dessa certidão, Zé Sérgio, foi para pegar o financiamento do Badesc, porque senão qualquer banco não libera se não tiver todos. Eu sei porque eu passei lá e a gente tentou, e sem esses documentos e não liberaria. Que era financiamento. E nós aqui, Douglas, eu me lembro muito bem na sala do presidente, quando o prefeito veio aqui pedir para nós liberarmos os 15 milhões de reais do Badesc, Itamar, para fazer 500 ruas. Ele disse que com 15 milhões e mais 15 que ele ia botar do governo, ele ia lajotar, ou asfaltar, ou pavimentar 500 ruas na gestão dele. Ele falou isso. Falou. E depois, Douglas, nós aprovamos esses 15 milhões. Daí não passou mais um mês, entrou mais um de 8 milhões. E depois veio mais outro de 10 milhões. Aonde eu mostrei aqui o estudo, quanto é que o município vai pagar de juros com esse dinheiro. E eu fico na contradição que 200 ruas, o Zé Sérgio Búrigo se contradiz, né? Porque foi feita uma pergunta se foi feito mais algumas ruas fora do PAV total. Ele falou que não. E agora vem e diz para o Itamar que ele fez 200 ruas esse governo. Só se o Douglas, eles estão contando as ruas que o pessoal do loteamento vão ter que fazer, que é a lei, que essa Câmara aprovou. Então eles estão contando, com esses loteamentos. Porque senão nós vamos abrir outro CPI para contar a rua. É isso que nós não queremos. E aqui, Zé Sérgio, o senhor afirmou aqui que todos os moradores, aonde tem o dinheiro dos 15 milhões do PAV total, é cobrado do dono do terreno. Foi isso, né? Eu coloquei que aquelas ruas que estão dentro do PAV total. Dentro do PAV total. E do dinheiro do Badesc? Dentro do Badesc, dentro do PAV total. Do Badesc. Dos 15 milhões, esse 15 milhões não, que nós... Volto a repetir, dentro do PAV total. Não quer dizer os 15 milhões, porque os 15 milhões não é para o PAV total. Os 15 milhões são para pavimentação de ruas do município de Criciúma. Não.
Não é esse convênio. Dos 15 milhões nós temos certeza absoluta que é do PAV total. Agora os 10 milhões e os 8 milhões sim. Agora pode trazer os convênios. Porque o senhor deu uma entrevista na sexta-feira, dia 20 de julho, né, para o JM. Né, que esse governo, de acordo, né, com o José Sérgio Burgo, pavimental, foram protocolados os pedidos de aproximadamente de 500 ruas. Já concluímos 29, tá, isso não me interessa. Para o PAV total, são destinados 2 fontes de renda. Uma delas é por recursos próprios da Prefeitura. E a outra através do convênio com o Badesc. Veja bem, em momento nenhum foi colocado aqui que a população dos terrenos das ruas iam pagar alguma coisa. Simplesmente que a Prefeitura que está fazendo com dinheiro dela, de recursos próprios e do Badesc. Daí nós estamos enganando a nossa população. Ou não. Ou todos pagam isso. Porque ele devia estar aqui. Que, né, com a contribuição da população das ruas eles estão pagando. Porque senão, vejo bem. Aqui diz assim, ó. Clésio Salvaro assinou convênio no valor de 15 milhões. Esse convênio não é apenas para PAV total. Posso dar um exemplo. As ruas 6 de Janeiro, João Pessoa, Conselheiro João Zanetti, Avenida Getúlio Vargas, né, onde foram pavimentados com esses recursos. Esse pessoal pagou alguma coisa para passar um asfalto na frente? Não. Porque já tinha asfalto. Esse foi para repavimentar do esgoto. Então não podia ser usado o PAV total. Porque essas ruas passou o esgoto. Então é uma complicação, vereador Douglas, que, como o senhor falou, Vossa Excelência, é uma complicação. Porque esse governo tudo faz mesmo. Então é isso, senhor presidente. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque, né, e só agradecer a presença aqui do líder da Unesc, porque foi isso mesmo que o Papelão e os demais falaram, que nós tínhamos certeza absoluta que a fiscalização era com vocês. Agora você já disse que não. Isso nos deixa muito tranquilo, porque a Unesc é uma entidade que nós respeitamos muito, e muito mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jefferson Manoel. Senhor presidente, vereadores, todo o público aqui presente, eu estava pensando ali sobre a questão da... cumprimento também a mesa, o presidente da Unesc, da OAB, e também o Sérgio, secretário. Desculpa, a OABC, já coloquei da OAB aqui, já te promovi aqui. A Unesc, ela fiscaliza 50 obras, né? Foi isso que eu entendi isso? Ela iniciou com 50, mas de forma gradativa foram entrando as demais. Tá, então hoje tem mais obras. Tem muito mais obras. Então assim, ó... só para concluir, foi encaminhado a essa Câmara uma relação das obras, nominal das obras. Certo. Então assim, ó, na verdade, a Unesc, ela fiscaliza muitas obras. Então não dá para dizer que foi mentira quando o governo municipal fala que a Unesc fiscaliza as obras. Isso não é mentira, ela fiscaliza muitas obras. Uma coisa é você falar uma coisa que não existe. Aí é mentira. Outra coisa é falar, se não foi falado 100% de forma integral. Outra coisa, o PAV total, pelo que eu entendi ali, a Unesc também depois dá uma passadinha e dá uma olhada. Depois de pronto. É um apoio à fiscalização, não é? Não, aí a gente tem que distinguir, nós fazemos os projetos que vão para o Badesc. Então, a gente vai lá, essa confecção dos projetos exige, num primeiro momento, que a gente faça toda a topografia da rua, num segundo momento que se retirem de 50 em 50 metros ou até de 100 metros o material,
você vai com uma retroescavadeira, você retira o solo, né, de tanto em tantos metros, depois você leva para o laboratório, você faz análise desse solo, você determina, com base dessa análise, se determina qual é a camada de subleito, toda a pavimentação, toda a especificação das ruas, elas são feitas com base nesse estudo de laboratório. Então, você determina qual é a profundidade que tem que ser removido aquele solo, o que tem que botar lá no subleito, o que tem que botar de leito, qual é a espessura de areia que tem que ter, e depois o Badesc, ele é bastante criterioso na análise do projeto. Nós não tivemos nenhum problema até o momento de aprovação junto ao Badesc dos projetos. Ele é examinado por uma equipe e depois ele é aprovado, e só assim a Prefeitura vai dar início ao trabalho. Tá, então, na verdade, é um apoio. Não, a execução não. Na execução, nós não fiscalizamos, e depois não damos apoio também na execução do projeto. E depois de pronto? Depois de pronto, em algumas ruas, e aí tem que ser criterioso nisso, separar, em algumas ruas foram feito uma vistoria, nós fizemos sim, uma vistoria em algumas ruas, e em cima dessa vistoria, eu quero salientar que nós não acompanhamos todo o trabalho que foi feito. Tá? A gente foi, igual foi o vereador, os demais vereadores foram lá e fizeram uma vistoria. Né? Na entrega, em algumas ruas, também não é na sua totalidade, em algumas ruas a gente vai lá e faz uma fiscalização. Eu não estou querendo aqui colocar a responsabilidade total da Unesc. Eu estou dizendo que não dá para, de alguma forma, retirar esse compromisso que a Unesc tem com todas as obras que ela fiscaliza, inclusive paga para isso, né? E esse apoio fiscal, que não dá para também simplesmente retirar toda a responsabilidade, como se a Unesc não tivesse nenhum tipo de ajuda. Na verdade, eu estou aqui querendo contemplar a Unesc, dizendo que ela está fazendo o papel dela. Agora, se a rua depois, de alguma forma, se há um deterioramento da rua, se sai lajota, é outra coisa. Mas dizer que não participou de nada, como foi dito aqui, que é mentira, que não tem nenhum tipo de observação ou fiscalização, isso não pode ser dito, né? Isso não pode ser dito, é uma realidade. Mas é só um comentário, tá? Eu não quero me deter nisso. Só para dizer que não pode simplesmente desfazer tudo que vocês fazem, inclusive, mesmo sendo um apoio informal. Mas é um apoio, é uma verificação, é um cuidado que vocês têm. Então eu estou aqui, na verdade, não estou elogiando e não estou aqui criticando, mas o que não pode é outras pessoas dizer que a Unesc não tem nenhum tipo de responsabilidade, no caso, na finalização dessa obra, no todo. Agora se distingue de ruas para rua, mas não pode tirar tudo, Paiol, não dá? Não fui eu que Então é o seguinte, beleza, eu só queria esclarecer isso, né? A outra coisa, é uma verdade que foi dito que com aquele convênio serão feitas 500 ruas. É uma verdade, foi dito isso. Mas eu quero crer que esse governo pensou nos 8 anos de... Foi só para quebrar os gelos. Eu preciso argumentar em cima disso, foi só... Então, assim, e a verdade é que é claro que vai pegar muitas pessoas descontentes. E a gente passa nos bairros, todos os vereadores passam, porque vereador que é vereador anda nos bairros, né? É claro que a gente vai ver descontentamentos em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas reclamam não só de rua. Eles reclamam o seguinte: poxa, estão dando academia para o bairro tal, nós não temos. Então é como o Itamar da Silva falou. Eles reclamam porque tinha academias antes? Não tinha. Tinha várias creches saindo antes? Não tinha tantas assim.
Então o povo reclama por causa disso. Eles colocam os olhos, vamos dizer assim, os olhos grandes, que faz parte, o cara recebeu lá, eles querem aqui. Então, gente, João Fábio, é inevitável. É inevitável comparar governos, é uma coisa inevitável. Não tem como não comparar governos, não tem como comparar. Não tem como comparar o que está sendo feito hoje e o que foi feito no passado. Mas eu só queria, na verdade, era esse esclarecimento, né? Só que para dizer que, com certeza, a Unesc não tem responsabilidade no todo, né? Especificamente de cada rua, mas ela contempla várias obras e também, de alguma forma, participa dessa construção. Então, parabenizo a Unesc e dizer que isso não é mentira, é uma verdade. A palavra está livre. Se nem mais nenhum vereador quer se manifestar, eu passo a palavra aos convidados para fazer as suas considerações finais. Então, para fazer as considerações finais, primeiro quero dizer ali ao vereador Itamar, que, vereador, aquelas fotos que estão ali, é porque quando o colega José Sérgio Burgo foi para a imprensa, ele não citou o meu nome, mas ele disse que a pessoa que estava fazendo isso não tinha provas, não tinha fotos e não tinha nome de ruas. Eu tenho fotos e nomes de ruas. Tá, vereador Itamar? Eu acho que quando a gente mata a cobra, mostra ela morta. Mas elas foram inauguradas daquela forma? Não. Vereador Itamar, se um prefeito inaugurar uma obra daquela forma ali, então pode mandar matar, né? Por favor, né? Por favor, né? Não foi inaugurado daquela forma, mas foi inaugurado dia 13 de maio. Maio, junho, julho. 3 meses, vereador, para chegar daquela forma. Tudo bem. Segundo o vereador Itamar e os vereadores aqui presentes, dá parabéns porque o governo Clésio Salvaro fez um projeto e mandou para essa Câmara, um projeto arrojado, e que está de parabéns. Que a partir daquela data, daquele projeto, não seria mais vendido um lote em Criciúma se não fosse pavimentado. Eu acho que tem que dar parabéns mesmo. Foi um projeto muito, muito bem elaborado do prefeito e também que teve o apoio dos nobres vereadores. Então, parabenizar. Dizer ao Ilídio, querido, que assim, não te conhecia, mas te odiava. Porque, não, sério, e aí o que eu estou falando, eu sou muito sincero. Não te conhecia e te odiava porque todas as culpas caíram em cima da Unesc. Várias pessoas disseram para mim, como que uma universidade dessa, de respeito, está fazendo isso com a população, fiscalizando as obras. Então agora, companheiro, sei que a Unesc não fiscaliza, é só um apoio, então assim, já vou tranquilizar e passar isso para a população. As pessoas que me indagarem, já vou passar isso. Então, foi muito bem esclarecido, muito tranquilo, então ficamos contentes, tá? Então, agradecer, presidente da Câmara, por esse espaço cedido a nós, e sem expulsão dessa vez, né? E dizer que nós estamos aqui, não é o Paiol que está indagando isso aí. Essas são as pessoas, as comunidades que nos procuram e a gente tem que dar uma resposta, assim como os vereadores têm que dar a resposta à sua população, à Unesc, o secretário de obra tem que dar resposta, nós também temos que dar resposta. Então, cada um faz o seu papel. Muito obrigado. Eu queria agradecer essa casa ao convite feito para esclarecimento. Estarei sempre à disposição dessa casa para qualquer pronunciamento, qualquer chamamento. Eu só queria dizer que esse governo é um governo arrojado. É um governo que realiza, que faz e que realmente dá resultado a essa população. Não é à toa que esse governo tem mais de 80% de comprometimento com essa população e essa população dá um retorno nesse índice a esse governo, porque é um governo que trabalha e que realiza. Claro que nós enfrentamos e temos as adversidades do tempo e dos problemas das obras, mas nós estamos aí para corrigir. Se tiver esses problemas, nós vamos corrigir, porque esse é um governo também que corrige os seus problemas. Então, eu queria aqui, de novo, estar sempre à disposição dos senhores, o presidente Toninho, qualquer convocação, estarei sempre à disposição para vir falar. E volto a frisar,
governo Clésio Salvari e Márcio Búrigo é governo para marcar história na cidade de Criciúma. Senhor presidente, eu agradeço o espaço, agradeço a intervenção de todos os vereadores que se pronunciaram. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade de esclarecer a nossa real atuação, né, frente ao apoio à fiscalização. Nós, além disso, temos a certeza de estarmos utilizando o que melhor preconiza a engenharia. No momento que uma universidade ela se propõe, de certa forma, a auxiliar melhora a qualidade como um todo, né, nas obras, e a população sai ganhando. Então, a Unesc, ela vai estar presente, o IPARC, Unesc, todas as vezes que essa casa solicitar esclarecimentos, nós nos colocamos à disposição, estaremos aqui. Obrigado, Toninho. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Presidente, eu não sou uma pessoa de fazer julgamento fácil. E não vou fazer de forma nenhuma um julgamento sem um conhecimento mais aprofundado. Até porque é muito sério fazer julgamento sobre pessoas, né? E eu quero dizer que eu tenho respeito pelos 3 membros da mesa. O Sérgio, meu amigo de muitos anos, o professor da universidade, já ouvi falar, o Paiol, meu amigo de muitos anos, enfim, não só por uma questão de amizade, porque conheço e tenho neles pessoas sérias. Então, até prova em contrário, eu não tenho absolutamente nada que afirmar. De qualquer maneira, senhor presidente, diante das fotos que mostram a qualidade, as condições em que estão as ruas hoje, logo depois de inauguradas, porque faz meses, né? E para poder verificar melhor isso, essas condições, senhor presidente, eu estou convocando para amanhã às 18 horas uma reunião da Comissão de Serviços Públicos para fazer um cronograma de visita a esses locais. Tá certo? E vou fazer, Sérgio, também já lhe peço aqui, que eu vou solicitar, se o Camisa e o Círis amanhã a gente concorda, fazer uma visita à Secretaria de Obras. Eu quero o relatório das empresas que foram punidas por eventualmente não cumprir o contrato. Tá certo? Que está no contrato, né? Foi o que foi dito aqui. Então eu quero ver a relação das empresas que foram punidas e das medidas que foram tomadas. Como disse o Sérgio, está no contrato. Tá certo? Mas não vou avançar mais no comentário, porque eu não vou fazer comentário sobre algo que eu ainda estou querendo conhecer. Obrigado, presidente. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do secretário José Sérgio Búrigo, do senhor Elídio Angioleto e do Edson, presidente do OABC. E dizer que esta casa está à disposição de vocês a cada momento que se fizer necessário. Obrigado a vocês. Os trabalhos estão suspensos em até 2 minutos.
Reiniciados os trabalhos, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 192/2012. Autoria vereador Tatiana Teixeira. Reparos da pavimentação asfáltica da rua Cocal, bairro Mineira Nova, nas proximidades do ponto comercial Loja Gabriela Modas. Indicação 193/2012. Autoria vereador Salésio Lima. Colocação de bancos em todas as paradas de ônibus do bairro Nova Esperança. Indicação 194/2012. Autoria vereador Salésio Lima. Pavimentação com as lajota na rua Juarez Luiz Canarim, bairro Mina do Mato. Requerimento 083/2012. Da autoria do vereador Ézio Gerves Manuel. Envio do expediente ao excelentíssimo senhor Jean Carlos Nunes, juiz da comarca de Criciúma, e ao excelentíssimo senhor Mauro Campo, promotor da comarca de Criciúma, convidando-os a comparecerem na sessão do dia 24 de julho de 2012 para participarem juntamente com a secretária de Justiça e Cidadania, Ada De Luca, da prestação de esclarecimento acerca do CASEP. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia da próxima sessão, PL 036/2012. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 035/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que denomina Academia ao Ar Livre, Donato Possamay, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Uma vez que quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 051/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga a lei número 5.924, de 14 de outubro de 2011, que autoriza a doação de área de terra à empresa DC Indústria Metalúrgica Limitada, ME, e dá outras providências. Pessoal, nós estamos aqui aprovando projetos, e projetos que eu entendo, Itamar, e vocês que estão aí conversando, que é importante vocês terem o conhecimento. E não, a discussão é ao contrário. Nós temos que discutir a cada projeto. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 052/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga a lei número 4.840, de 21 de dezembro de 2005, que autoriza a doação de área de terra à empresa Colobras Comércio. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento.
A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 057/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do exercício 2012 por conta de recursos do convênio. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 0858/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do exercício de 2012. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 064/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover desafetação da área de terra de utilidade pública situada no loteamento das Hortênsias e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 070/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que concede estímulos fiscais à empresa Plaçon do Brasil Limitada e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 073/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo, que exclui da lei número 5.973, de 15 de dezembro de 2011, a área onde encontra-se edificada a Capela Cristo Rei, Paróquia São Paulo Apóstolo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 033/2012, de autoria do vereador Ciro Sirimbelli, que autoriza a construção de um pavilhão comercial para a empresa Engeton, Construção Civil Limitada, no loteamento industrial Cisesc, linha Batista, neste município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 034/2012, de autoria do vereador Ciro Sirimbelli, que autoriza a construção de um pavilhão comercial para a empresa Engeton,
Construção Civil Limitada no loteamento industrial Cisesc na linha Batista. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação plenária. Em discussão o projeto. Na venda que aquele discutir em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PR 002/2012, de autoria da mesa que institui a tabela de temporalidade documental do Poder Legislativo do município de Criciúma, estabelece outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 24, corrente terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.